Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro semanal. Todas as semanas nós nos reencontramos aqui em nossa sala de aula virtual para compartilharmos saberes, experiências, cujo nosso principal objetivo é com o ensino-aprendizagem de todos vocês que me assistem neste momento. E agora eu quero fazer uma aspas. Caso você está chegando aqui pela primeira vez, continue aqui conosco ouvindo essas orientações. Mas caso você já esteja aqui conosco, inscrito no nosso canal já há algum tempo, não precisa assistir as orientações. Pule uns 10, 15 minutinhos e vá direto para o conteúdo da nossa aula. Tá bom assim? Então, para vocês que estão chegando pela primeira vez, continue aqui comigo, que eu tenho algumas orientações que vão lhes preparar para a continuidade da aula. Tá bom? Então, já que nós nos apresentamos, já estamos todos devidamente apresentados, é hora de que nós devemos converter o nosso ensino em aprendizagem. E para que isso aconteça, nós precisamos estar preparados e preparadas. Então me acompanhe que eu vou guiar vocês por 3 passos. Primeiro passo é aquele em que você vai separar todo o seu material, o caderno, livro, borracha, caneta, aquilo que você achar de mais importante, mais relevante para o acompanhamento da aula. E aqui eu digo o seguinte para vocês. Caso vocês tenham um livro, utilize o livro, porque é neste momento em que vocês vão descobrir que todas as aulas nós utilizamos o livro como suporte. E o livro que nós utilizamos como suporte para a preparação dessas aulas é o livro Filosofando. Então, se você tem esse livro, pode acompanhar aqui juntinho conosco. Caso não tenha o livro, não tem problema, não se preocupe, que ao final desta aula eu vou disponibilizar as páginas que nós utilizamos para desenvolver toda a aula, tá bom? Vamos para o segundo passo. O segundo passo é aquele em que você vai escolher um lugar. Um lugar para que você acompanhe esta aula até o final, de uma forma tranquila, de uma forma bem acomodada, para que possam, de fato, compreenderem e ficarem atentos e concentrados até o final. Então, tem várias sugestões aqui. Eu sugiro sofá, eu sugiro mesa com cadeiras de uma cozinha, ou uma mesinha com cadeira em qualquer outro lugar. Mas tem 2 coisas que eu considero relevantes nesta segunda etapa, esse nosso segundo passo. Primeira das coisas é aquela em que eu digo para vocês estarem com a água de vocês em mãos. Sim, sempre trago a minha. Então, leve uma caneca, um copo, uma garrafinha que seja, que esteja com água dentro, para que vocês possam acompanhar essa aula de forma tranquila, bem hidratados, sem ter aquele desconforto na mente, que é quando acontece. Quando você está utilizando bastante seus pensamentos, você acaba se cansando e isso leva você a perder a concentração. E outra parte que eu considero também bastante relevante é aquela em que eu faço uma sugestão para que vocês evitem, como está aqui a marcação, evitem assistir a esta aula deitados à cama, porque deitados à cama, penso eu, que vocês terão a tendência a adormecerem. E nós não desejamos que vocês adormeçam. Nós desejamos que vocês estejam acordados, atentos, concentrados até o final. Tá bom assim? Então, concluído o segundo passo, nossa segunda etapa de preparação, vamos para a nossa terceira etapa de preparação, nosso terceiro passo. Então, no nosso terceiro passo é quando eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui transmitindo esta aula também pelo YouTube. E essa transmissão ela é ao vivo. Então, se você tiver algum comentário, quiser enviar qualquer pergunta, aproveite aí, mande suas perguntas pelo chat. Façam as suas sugestões, façam os seus comentários, que o canal está aberto para que vocês possam progredir e
aperfeiçoarem suas ideias e terem clareza em tudo aquilo que vai ser discutido. Então, fiquem à vontade, os canais estão aí, é só vocês utilizarem eles. Outra etapa é quando eu peço para vocês ativarem as notificações, ativem as notificações, e se você fizer isso, você vai ter todas as aulas que nós disponibilizamos sendo avisadas pelo YouTube para você em tempo real, para que você possa acompanhar assim que as aulas estiverem no ar. Combinado? E também, deixa aquele teu like, deixa aquele teu gostei, deixa aquele teu curtir, porque isso tudo contribui para que o canal possa crescer cada vez mais. E por último, nesse terceiro passo, é o momento em que eu peço a vocês para serem solidários e solidárias, onde eu peço para vocês compartilharem esta aula com seus amigos, com suas amigas. Ajudem-nos a entregar esta aula a todos aqueles que necessitam ou estejam necessitando de um acompanhamento didático, de um acompanhamento pedagógico, de um acompanhamento do seu ensino-aprendizagem. Então, provavelmente você conhece alguém que esteja nesse momento, está sem ter aula, está meio perdido, meio desorientado. Então, vamos ser solidários, vamos ser caridosos, fraternos com essas pessoas. E compartilhando esta aula, vocês vão alcançar esse objetivo da fraternidade, da caridade. Combinado assim? Posso contar com vocês? Então, meu muito obrigado e bons estudos. Agora nós chegamos na etapa do conteúdo. Sim, é aqui que começa propriamente dita a nossa aula. Então, já passamos pela etapa da preparação. Acredito que vocês todos já estejam todos muito bem preparados, com tudo já alinhado. Então, partiu para a nossa aula propriamente dita. E na nossa aula propriamente dita, nada melhor do que continuarmos falando sobre arte. Exatamente. Na aula anterior, e aí eu faço questão de frisar que todas as aulas estão aí disponibilizadas para vocês. É só vocês clicarem na playlist que vai aparecer aqui do lado, no finalzinho desta aula. Aí você clica na playlist que deve aparecer aqui do lado ou aqui do lado, não importa. Você vai ter acesso a todas as aulas que nós já apresentamos. E se quer saber um pouco mais sobre a aula anterior, você vai ver aqui em cima um link daqui a pouquinho, e nesse link vai estar lá disponibilizando a seguinte frase: reprise das aulas anteriores. Nós estamos na aula número 28, então você vai ver a aula número 27, reprise da aula número 27, e logo depois um outro link, também como reprise, lembrando vocês da aula número 26. É só clicar e você vai poder ter acesso a essas aulas. Mas como eu estava dizendo, funções da arte é um tema que nós estamos discutindo desde a aula passada. E nós já falamos sobre algumas dessas funções de uma forma genérica. E a função que nós deixamos de falar foi a função naturalista e a função formalista. Então, nós vamos discutir essas duas funções para fecharmos nosso raciocínio em relação a todas as funções da arte. Então, funções naturalistas ou função naturalista, ela refere-se ao interesse pelo conteúdo da obra, ou seja, pelo que ela retrata em detrimento de sua forma ou aparência. A obra é encarada como um espelho que reflete a realidade e nos remete diretamente a ela. Em outras palavras, a obra tem a função referencial de nos enviar para fora do mundo artístico, para o mundo dos objetos retratados. Os critérios de avaliação de uma obra de arte do ponto de vista da função naturalista são a correção da representação, que permite a identificação do assunto, a inteireza, ou seja, o assunto deve ser representado por inteiro, e o vigor, que confere poder de persuasão, se a situação representada for imaginária. E aqui está um dos exemplos para que nós possamos entender essa função naturalista da arte. Isso aqui é um gárgula que está no alto da torre da Catedral de Notre-Dame, em Paris. É uma foto panorâmica que foi tirada no alto dessa torre em 2015. Então aqui você vê esse gárgula, que é um ser mitológico, onde que
Se você não soubesse que ele é um ser mitológico, você seria capaz até de acreditar que esta escultura ela está viva. Então existe aí um resgate de uma imaginação que faz com que a gente tenha certas dúvidas a respeito se aquela obra é realista ou não. Então esse ponto de interrogação que fica na nossa cabeça é característica da função naturalista, quando a obra ela é o espelho daquilo que o artista quer que ela represente. Então, se você tem contato com algum artista, você gosta de arte, e você olhar para um quadro, uma escultura, um desenho que seja, uma fotografia, e você for retirado do seu ambiente comum, né, da sua condição natural, para uma outra condição em que você passa a imaginar aquela realidade da obra como se fosse uma realidade de fato, está aí uma das funções sendo cumpridas, uma das funções da arte, que é a função naturalista. Tirar você do seu lugar comum e lhe conduzir para um outro lugar, onde lá neste outro lugar tudo é possível. Tudo é possível, e se tudo é possível, é natural que você encontre nessas possibilidades algo que você nunca, jamais imaginou que pudesse existir. Compreenderam isso? Comentem, coloquem aí no chat. Alguém já teve contato com uma obra em que teve aí essa percepção, essa tirada, essa retirada você do lugar comum e levando você para um outro lugar, fazendo você imaginar coisas que você em nenhum momento já havia imaginado? Comente, coloque aí no chat, mande o seu questionamento, mande o seu comentário, que são muito importantes para a dinâmica da nossa aula. Muito bem, então a função naturalista considero resolvida. Podemos continuar? Então, temos agora a função formalista. A função formalista, como o próprio nome indica, preocupa-se com a forma de apresentação da obra. A forma contribui decisivamente para o significado da obra de arte e, portanto, é o único dos interesses que se ocupa da arte, como tal, e por motivos que não são estranhos ao âmbito artístico. Desse ponto de vista, buscamos em cada obra os princípios que regem sua organização interna, os elementos que entram em sua composição e as relações entre eles. Olha que importante isso que a gente está dizendo aqui. Nesse exato momento, essa obra formalista, ela tem uma organização interna. E como organização interna, é natural que você tenha, ou melhor, traga para a obra uma visão distinta daquela que você um dia já teve. E esse critério que essa obra traz, ele pode ser avaliado a partir da capacidade de sustentar a contemplação estética de um público, que conheça vários códigos e esteja disponível para encontrar na própria obra suas regras de organização. E aqui está um exemplo. Antes do exemplo, coloquei a nossa palavra-chave, critérios de avaliação. Inclusive, vai ser a única palavra-chave, já estou adiantando para vocês, nós só temos uma palavra-chave hoje, então é essa aí, critério de avaliação. E aqui está uma das obras de exemplo, que é uma fotografia de Wim Wenders, retirada em 2007, cujo título é Tela ao Ar Livre. E que vocês veem que é uma fotografia de várias cadeiras vermelhas, tiradas num pátio, onde que tem aqui uma tela ao fim, num palco, e várias cores que fazem um certo equilíbrio com as cores vermelhas da cadeira. O que isso significa? Que o artista ele tirou uma foto que a gente chama uma foto de arte, né? Essa foto de arte ela tem uma proposta, uma leitura sobre a construção dela, que aqui não cabe a gente discursar e descrever como é que é essa leitura, porque ela faz parte de quem é estudioso de arte, de quem gosta de história da arte, por exemplo.
Mas o que é importante a gente frisar aqui é que nessa função formalista da obra de arte, ela tem uma proposta de tornar você um especialista. Ela tem a proposta de tornar você um conhecedor. Então, tem várias informações que estão inseridas na obra que você, para enxergar, precisa ter acesso, precisa ter estudado, precisa se dedicar à análise de obras de arte. E aqui tem uma dessas obras, que existe esse panorama, em que, à primeira vista, você enxerga logo as cadeiras, todas vermelhas, mas existe aqui um contraste de cores. Você vê que tem verde, vermelho e esse cinza e azul. É uma distribuição, vamos dizer assim, equitativa das cores na proporção em que cada uma aparece na foto. Isso é uma foto, existem outras obras que usam também essa questão do formalismo. O importante é que a gente entenda que obra de arte, seja um desenho, uma pintura, uma escultura, uma instalação, não importa que tipo de obra de arte que você esteja admirando e contemplando. Todas as obras, elas possuem um propósito. E esse propósito, a gente percebe ele através das suas funções. Estas funções fazem, por exemplo, a função pragmática, utilitarista, que nós comentamos na aula passada, junto com a função naturalista e a formalista, elas compõem uma estrutura de interpretação da obra dentro do contexto em que ela está sendo apresentada, no contexto que ela está sendo divulgada. Então, todos os propósitos da obra, elas estão de acordo com aquilo que ela se propõe dentro daquela realidade onde ela está sendo exposta. Então, se eu coloco uma obra de arte no meio da rua, por exemplo, faço uma exposição no meio de uma cidade, como existem várias esculturas, por exemplo, ou até mesmo grafites que são pintados em determinados prédios, é aquela obra de arte urbana, que ela tem uma proposta de tocar a quem vê, fazer com que quem vê saia da sua condição de momento, que é a circulação das pessoas nas vias públicas da cidade, para que essa pessoa possa sair daquela condição e entrar em contato consigo mesma. E dependendo da obra, ela pode te levar para um mundo mais fantasioso, para um mundo mais realista, um mundo de questionamento social. Então, tem várias abordagens por trás. Ou seja, por trás de cada obra tem aí uma ideia a ser apresentada. Então, quando a gente consegue identificar a função de cada obra, seja ela pragmática ou utilitarista, seja ela naturalista ou formalista, eu já tenho aí um conjunto de informações que me ajudam a compreender um pouco melhor aquilo que eu ainda não compreendo. E se eu conseguir compreender, é claro que a obra de arte também é conhecimento. É claro que a obra de arte também vai produzir conhecimento, porque ela vai fazer você revelar certas informações que antes estavam encobertas a partir daquele desenho, a partir daquela cor, a partir daquela estrutura, que apenas depois que você estudou e se dedicou a encontrar explicação para aquela forma que foi apresentada, vai levar você a um patamar de conhecimento, mas de cultura geral, onde você agora também consegue interpretar aquilo que outros que não estudaram como você não conseguiriam. Tá certo assim? Tudo combinado, então? Já estão preparados? Já vão começar a andar por aí observando as obras de arte já com outro olhar? É isso aí, é essa a nossa proposta, fazer com que vocês possam despertar o olhar de vocês para as obras de arte da forma que elas têm se preparado a partir do que o artista tem de intenção de nos levar ao conhecimento da forma como ele se propõe. Então, chegamos aqui ao final desta aula e, como
todo final de aula, nós temos aquele exercício de fixação para que nós possamos treinar tudo isso que discutimos até o momento. Então, o nosso exercício de fixação está aí na tela, mas antes de a gente ler, quero frisar que essa aula está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube. Então, você ainda tem um tempinho, se quiser mandar sua pergunta, fazer o seu comentário pelo chat, é só colocar aí no chat, manda sua pergunta, seu comentário, que a gente responde aqui ao vivo, na hora que você estiver aí assistindo. E também, importante frisar, que todo o material que nós apresentamos durante a aula foi utilizado a partir do livro Filosofando, que vocês podem ver que está aqui na rodapé da tela, das páginas 367 e 368. Então, daqui a pouquinho você vai estar recebendo aí as páginas digitalizadas, caso você não tenha, então aguarde só um pouco, já já você vai ter essas páginas. Então, vamos à leitura. Um exercício bem simples e acredito que vocês vão acertar de primeira. Então, as três principais funções da arte são: letra A, pragmática, naturalista e formalista; letra B, naturalismo, barroco e existencial; letra C, psicológica, intuitiva e formalista; letra D, intuitiva, formalista e naturalista; e letra E, utilitária, naturalismo e psicológica. Escolhem qual é a resposta certa, marquem a resposta certa. Já já o formulário de atividade está chegando, você já registra a sua resposta e depois lança lá no formulário. Combinado? Então, chegamos ao final em definitivo da nossa aula e, como todo final de aula, nós temos uma mensagem para passar para vocês, e a mensagem de hoje eu trago do Santo Agostinho, um filósofo africano. Santo Agostinho diz o seguinte para nós: o dom da fala foi concedido aos homens não para que eles enganassem uns aos outros, mas sim para que expressassem seus pensamentos uns aos outros. Vou repetir a mensagem de Santo Agostinho. O dom da fala foi concedido aos homens não para que eles enganassem uns aos outros, mas sim para que expressassem seus pensamentos uns aos outros. Reflitam sobre essa mensagem de Santo Agostinho, comentem se vocês acharem necessário. E assim concluímos mais uma aula de filosofia, com a convicção de que na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nos reencontraremos. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!